Tá, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós temos a apresentação do nosso querido Sidney Adriel Neres Feio, que é discente do curso de medicina do CESUPA, né? E ele vai apresentar um trabalho que ele leu, né? E vai trazer aqui para nós a sua leitura, o seu entendimento, a sua avaliação crítica sobre o conteúdo apresentado pelo trabalho. Então, Sidney, fique à vontade. Pode iniciar a sua apresentação. Tá bom, então, boa noite, pessoal. Essa apresentação, na verdade, foi feita para o processo seletivo do Grupo de Pesquisa Experimental, que é do CESUPA. Foi feito por esse aluno aqui do CESUPA, o Jacob Smith. Ele foi publicado na Acta Cirúrgica Brasileira, em 2020, ano passado, e é o estudo da anatomia suína, guiado por imagem como uma ferramenta do treinamento e pesquisa urológica, da cirurgia urológica. Então, quando a gente vai ver a cirurgia experimental, que envolve animais, no momento atual, a gente percebe que as técnicas cirúrgicas mais básicas, o animal mais usado seria o rato. Só que nessas técnicas cirúrgicas mais complexas, incluindo a urológica, os porcos já são bastante utilizados. Por quê? Porque eles apresentam um preço bastante razoável, uma boa disponibilidade, e eles têm muitas similaridades, tanto fisiológicas como anatômicas, em relação aos humanos, como, por exemplo, o sistema circulatório deles. E a literatura já descreve muito bem essa anatomia do sistema urinário suíno, né, voltado para pesquisa, para treinamento. Só que essa descrição é feita por métodos muito invasivos, como, por exemplo, a dissecção cirúrgica. Então, os métodos menos invasivos, principalmente os de imagem, ainda não são tão bem utilizados. A gente vem para o objetivo desse estudo, que é descrever o sistema urinário suíno, por meio da tomografia computadorizada, para discutir as diferenças e similaridades em relação à anatomia humana. Além disso, vai discutir a aplicação dos modelos suínos na pesquisa e no treinamento cirúrgico, voltado ao sistema urinário. Quando a gente vai para a metodologia, esse estudo ele foi aprovado na Comissão de Ética no Uso de Animais da própria instituição, do CESUPA. Foram usados 3 machos, né, dessa raça, a raça Landrace, com peso de 45,4, 49,2 e 52,3 quilos. Eles foram mantidos em ambiente padrão, com controle de umidade e temperatura, e foram mantidos em jejum por cerca de 12 horas antes do procedimento ser realizado. A tomografia, ela foi realizada sob uma anestesia geral. Então, essa anestesia geral foi realizada através da substância Propofol, então foi administrado Propofol juntamente com soro fisiológico. Esse Propofol foi primariamente feito uma dose de ataque e depois uma dose de manutenção dele, e foi realizado por veterinário. E também foi feito o monitoramento desses animais, então nenhum dos 3 animais precisou de intubação, todos eles mantiveram sua ventilação espontânea. E durante o exame eles foram mantidos em decúbito ventral. O contraste que a gente usou foi o IOXL, que é um contraste iodado intravenoso. Foram utilizados 120 ml de IOXL com fluxo de 5 ml por segundo. As imagens foram analisadas e obtidas por esse software, o software Horus. E é importante que na anatomia dos porcos, os termos cranial e caudal vão substituir os termos superior e inferior que acontecem na anatomia humana. Aqui são os parâmetros que foram avaliados parâmetros vasculares e parâmetros urinários. Em relação às vasculares, a artéria renal, a gente viu o diâmetro do segmento proximal e a ramificação o padrão de ramificação da vascularização arterial foi utilizado pela classificação de Evan, que eu vou mostrar nas imagens mais na frente. A via renal esquerda foi variado o diâmetro no hilo renal e o ponto máximo de estreitamento, que eu também vou mostrar nas imagens. E a via renal direita foi mostrado o diâmetro no hilo renal. Quais são os parâmetros urinários? Comprimento renal, largura do polo cranial e caudal, o ângulo do hilo renal, que foi utilizada a técnica sugerida por Sacati para fazer ela, comprimento uretal e o volume dos rins e da bexiga. Essa foto, ela mostra os marcos anatômicos que foram utilizados em cada uma dessas medições. Então, por exemplo, aqui em 5B, a gente tem um comprimento do polo cranial. A análise estatística foi feita utilizando o GraphPad e o Biostat. Foi adotado o valor de significância de 5%, ou seja, se o p-valor for igual a 5%, a gente tem uma importância estatística daquele dado. Através desses dados empíricos foram obtidas 50 observações, né, desse N mostral igual a 3, foram obtidas várias imagens, e com isso 500 observações, e como elas eram observações independentes, fez um teste de normalidade de distribuição dessas observações pelo teste Shapiro-Wilk. Foi obtido também a média de padrão e o coeficiente de variação, e foi feito o teste de Mann-Whitney para comparar elas, porque elas também foram estimadas de maneira independente. Está sendo mostrado as fotos, né, ao longo do estudo. Então,
O estudo utilizou 3 cortes, aqui no caso, o corte transversal, o sagital e o coronal. E dessas imagens aqui que pode destacar de anatomia, que é mais importante, seria em 1 e em 2 seriam os rins, então em 1, por exemplo, o rim direito. Em 5 e 6 temos as veias renais, então, por exemplo, 5 a veia renal esquerda, em 3 temos a artéria aortoabdominal, e aqui em 4 temos a veia cava caudal, que eu vou mostrar mais na frente a importância dela. Foi encontrado em similaridades humanas 2 rins, 2 bexigas, não, na verdade, 2 rins, 2 ureteres e uma bexiga, perdão. Aqui está sendo demonstrada a vascularização arterial. Então, semelhante acontece na anatomia humana, uma única artéria renal, nesse caso aqui direita, vai suprir um rim de cada lado. E essas artérias renais são ramos da aorta abdominal. Aqui está sendo demonstrado que a artéria renal esquerda, ela possui um diâmetro maior do que a direita, quando comparam. E aqui está sendo demonstrado aquele padrão de ramificação pela classificação de Evans que eu havia citado. Essa imagem D, dois dos 3 animais apresentaram esse tipo de ramificação, que é o padrão 1A, que é o padrão muito semelhante que acontece na anatomia humana. Então, da artéria renal, sai um ramo para o polo cranial e um ramo para o polo caudal, e depois mais duas bifurcações, uma anterior e uma posterior. Isso aqui é muito parecido com o que acontece com a anatomia humana. Em um dos animais aconteceu a ramificação de classificação 2, que a única diferença é que sai um vaso da região do polo caudal em direção ao polo cranial, mas ainda tem os ramos cranial e ramo caudal. Aqui está sendo demonstrada a vascularização venosa, na verdade a drenagem venosa, em que cerca de 2 a 3 veias tributárias vão convergir para uma única veia renal de cada lado, nesse caso a direita, e ambas veias renais de cada lado vão confluir para aquela veia cava caudal que eu havia citado. E no caso da veia renal esquerda, ela possui um ponto máximo de comprimento, de diâmetro, na verdade, ponto máximo de comprimento em que o diâmetro dela vai ser o menor, vai ser mínimo, que foram os parâmetros avaliados, que é na altura da artéria aorta com a artéria mesentérica anterior. Esses dados aqui também vão ser mostrados nas tabelas lá na frente. Aqui está sendo demonstrado principalmente a avaliação renal, então, por exemplo, a medição do comprimento renal. Foi feita uma reconstrução 3D do rim para ser avaliado o seu volume, e aqui está sendo demonstrado a avaliação do ângulo renal pela técnica de Sakati, como é que ela foi feita. E aqui está se destacando principalmente os ureteres e a bexiga. Então, os ureteres de cada lado e a bexiga. O ureter, ele possui um caminho tortuoso em todos os animais, e ao nível da artéria ilíaca externa, ele sofre um ponto de compressão. A bexiga também foi feita uma reconstrução 3D para avaliação do seu volume. E algo interessante relacionado à implantação dos ureteres na bexiga é que em 2 dos animais, bilateralmente, foi encontrada essa implantação na parede posterior da bexiga, e somente um dos animais, no rim esquerdo, essa implantação foi realizada na parede posterolateral da bexiga. Aqui vamos começar os dados, então, que foi avaliado a mediana, a média, que foi utilizada para fazer a comparação, o desvio padrão, o coeficiente de variação e aqui os valores, né, o p-valor. Então, os que eu tiver sublinhado aqui é porque teve um valor significativo, estatisticamente significativo superior ao do outro lado. Então, por exemplo, o diâmetro da artéria renal esquerda foi superior ao da direita, assim como o diâmetro da veia esquerda foi superior ao da direita. E aqui está o diâmetro da veia renal esquerda naquele ponto máximo de estreitamento ou de compressão. O comprimento total do ureter esquerdo também foi maior do direito. O comprimento do segmento abdominal do ureter esquerdo foi superior ao direito. Lembrando que no caso dos porcos, eles têm 2/3 do segmento abdominal e 1/3 do segmento pélvico, se não estou enganado. Esses dados aqui não tiveram diferença estatisticamente significativa. O comprimento do rim esquerdo foi superior ao do direito, e a largura do polo cranial esquerdo foi superior ao do direito. Aqui também não teve significância estatística. Em relação ao ângulo renal, foi superior do lado direito em relação ao lado esquerdo. E o volume do rim direito foi superior ao volume do rim esquerdo. E aqui está sendo demonstrada a média do volume da bexiga. Todas as comparações foram feitas utilizando a média dos dados pelo método de Mann-Whitney que eu havia citado. Então, quando a gente vai discutir esses dados, a gente percebe que a radiologia, né, método de imagem, ainda são pouco utilizados para fazer essa descrição anatômica suína, e os porcos dessa raça em específico, eles são muito bons para o estudo anatômico, porque eles possuem um preço muito acessível, e eles já são bastante utilizados em procedimentos cirúrgicos, ou então de treinamento, inclusive urológicos. Então, quando a gente vai comparar, então a partir daqui a gente vai comparar com a anatomia humana,
a vascularização renal, como havia dito, uma única artéria renal vai suprir o rim de cada lado. A ramificação, o padrão de ramificação dessa vascularização arterial muito semelhante acontece na anatomia humana, e uma única veia renal vai fazer essa drenagem de cada lado também. Quando a gente vai comparar os rins, eles têm comprimento muito semelhante ao comprimento que encontrado em estudos com os humanos. Assim como acontece nos humanos, o polo cranial ele é mais medial e mais largo do que o polo caudal. O volume do rim, né, o volume renal encontrado nesse estudo, foi superior ao volume renal encontrado em estudo com os humanos, só que esse volume renal ele é influenciado por vários fatores. Então, por exemplo, sexo, peso, gênero, conseguem influenciar nesse volume, e o ângulo renal também foi superior nos porcos em relação aos humanos. Em relação aos uretérios, as semelhanças são muitas, então eles também vão ter um ponto de, como se fosse um marco anatômico, podendo assim dizer, que no caso dos porcos seria a artéria ilíaca externa. Nos humanos, a melhor terminologia seria a artéria ilíaca comum, porque nos humanos a artéria aorta ela vai se bifurcar, nos porcos ela vai se trifurcar, então por isso essa diferença. E também possui estreitamento fisiológico. Então, os uretérios nos humanos eles possuem 3 pontos de estreitamento fisiológico, e nesse estudo foram encontrados 2 pontos de estreitamento fisiológico nos porcos. Então, como havia citado, teve um ponto de estreitamento fisiológico ao nível da artéria ilíaca externa, teve outro na junção urétero-vesical, mas não teve, né, como acontece nos humanos, ao nível da junção urétero-pélvica. A única diferença. A bexiga também tem muitas semelhanças com a anatomia humana, então ela possui um volume semelhante que acontece nos humanos. A grande diferença é que a parede da bexiga dos porcos ela é muito mais frágil do que a parede da bexiga dos humanos. Então, alguns procedimentos que tu vai precisar manipular a bexiga, tu precisa ter muito cuidado para realizar. Procedimentos envolvendo pênis e a uretra também são mais difíceis, porque a anatomia da uretra vai ser diferente da anatomia humana. E a única crítica, né, que eu poderia fazer a esse estudo é algo que o próprio autor já coloca no final da discussão como limitações do estudo. Que no caso do tamanho amostral foram utilizadas somente 3 amostras, né, um N de igual a 3, e todos os porcos utilizados eram machos, tinham um peso semelhante, né, então essa amostra não é uma amostra muito heterogênea, pelo contrário. Então acho que a única crítica que eu conseguiria fazer para esse estudo e pela heterogeneidade das imagens, o autor coloca que ele não conseguiu fazer análise de algumas medições que ele gostaria durante o estudo. Por fim, a conclusão é que essas similaridades anatômicas com os humanos, né, sugere que o uso de porcos é particularmente eficiente nestes modelos de procedimentos relacionados ao sistema urinário. A nefrectomia parcial e total, procedimentos intrarrenais, transplante de rim e nefrolitopsia. Em relação a pontos positivos que eu posso colocar nesse estudo, uma bela descrição da metodologia, então a metodologia é muito bem descrita, o que foi realizado. Também a análise estatística foi utilizado as análises estatísticas corretas, né, do que estava sendo avaliado. E uma divisão que eu achei muito legal que ele fez é que durante os resultados foram comparados somente as medidas de um lado com o outro. Então, por exemplo, só foi avaliado comparando a artéria renal direita com a esquerda, enquanto que na discussão em si, essas medidas obtidas foram comparadas com a anatomia humana, então estudos realizados com humanos, e dados obtidos em outros estudos com porcos. Então, acho que essa divisão ficou muito didática, a forma que o autor colocou. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Sidney. Em relação a essa contenção química, ao tempo, eu não sei se no trabalho eles definem o tempo que eles realizaram o procedimento. Se você viu questão relativa ao tempo que essa contenção química, essa analgesia profunda foi utilizada durante esses procedimentos. Não, professor, a única coisa que coloca é a quantidade da dose de ataque e a dose de manutenção, apenas como é que foi acessado por uma veia na orelha, e que após esse plano de anestesia, né, anestésico, eles já foram diretamente colocados para realizar o procedimento de imagem. Só que não fala sobre o tempo que eles mantiveram a contenção, somente a dose, a miligrama por minuto e também a dose de infusão, nada sobre o tempo. Esses trabalhos todos são importantes para que a gente possa, através desses modelos, entender melhor como desenvolver abordagens
sobre o ser humano, né? Isso já está muito claro. E isso continua e vai continuar sendo muito importante na medicina. Né, você falou aí que os animais apresentaram características morfológicas, né, anatômicas, que foram medidas, que foram comparadas, principalmente quando tem quando são órgãos que têm lateralidade, né, que tem, são órgãos duplos, né, duplificados, como os rins. Mas eu me pergunto assim, você falou que uma das limitações do trabalho é o N, né? Mas trabalhos com porcos já foram feitos vários, não sei se exatamente com esse tipo de descrição. O que nos garante que esses dados observados são dados que nos mostram um padrão mais comum encontrado nesse tipo de animal? Ter esse tipo de certeza é importante quando você estabelece um modelo, né, um modelo experimental, um modelo que você pretende definir como útil para avaliações experimentais ou não que possam ser úteis no contexto humano. Tu sabes me dizer se os autores discutem alguma coisa sobre outros dados que confirmem que o que eles estão observando é algo que é padrão dentro da espécie ou não? Eu sei que imaginologicamente é algo novo, eles estão fazendo isso exatamente porque é algo novo na imagem, mas muitos porcos já foram utilizados como modelos experimentais em cirurgia, então essas estruturas todas já foram observadas em loco, né, no macro. Então, a minha pergunta é exatamente essa: se esses achados imaginológicos são confirmatórios de um padrão realmente anatômico dessas estruturas, ou não há nada que garanta isso e nós podemos estar sobre dados que mostram, na verdade, algo dentro de uma variabilidade desconhecida? Então, professor, pelo que eu pude interpretar, pelo menos da discussão do artigo, sempre que tiveram análises diferentes, então medições diferentes do que encontrado em outros estudos, o autor colocou essa diferença. Então, por exemplo, nesse estudo aqui foi encontrado 5 centímetros, em outro estudo, com outra raça, ele foi e colocou 10 centímetros. Então, quando ele tenta comparar com a anatomia humana, ele também já coloca dados de outros estudos, que já é para comparar com estudos prévios feitos com porcos também, exatamente por essa variabilidade. Isso que o senhor falou é realmente importante, porque somente com N de 3, né, 3 animais usados, já teve variação naquela padrão de ramificação. 2 animais tiveram o padrão A e um animal teve o padrão 2. Então, se a gente aumentasse esse N amostral, provavelmente essa variação seria ainda maior e poderia mudar, inclusive. Então, ter mais animais com padrão 2 do que do padrão 1. Só que o autor ele já faz essa comparação com as medidas que ele considera mais importantes, com dados encontrados em outros estudos, tanto humanos quanto em animais. Quando os autores colocam que eles fazem essas comparações com os seres humanos, inclusive, principalmente, eu não vi nos dados uma comparação quantitativa direta, é uma comparação mais descritiva, talvez. Né? Olha, no trabalho de fulano de tal foi encontrado essa medida, e nesse trabalho nós encontramos tal medida, e comparando essas duas medidas, a gente vê que tem ou não uma similaridade ou uma diferença. Acho que é nesse sentido que essa comparação ela está sendo feita. Eu acredito muito no que você disse, que no final o objetivo era mais mostrar que a técnica funciona e que a utilização de uma abordagem imaginológica pode ser útil em vários aspectos. Né? Agora, abre possibilidade para a gente pensar outras coisas. Isso é interessante de qualquer trabalho científico, acaba por melhor ou pior que ele seja, acaba sempre nos abrindo janelas de entendimento e fazendo com que a gente consiga entender várias possibilidades que talvez em algum momento sejam úteis para nós de alguma forma. Eu agradeço novamente ao nosso Sidney Adriel Neres Feio, né, tá? Então, boa noite a todos e até o próximo seminário do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão do curso de Medicina do CESUPA.